Boa noite. Mais uma vez, nós estamos reunidos, nós que trabalhamos no Centro Espírita Paulo de Tarso, nessa quinta-feira, para entrelaçar os nossos corações, para coletar as nossas melhores possibilidades, a fim de que os nossos benfeitores, a equipe espiritual do Centro Espírita Paulo de Tarso, possa desempenhar as suas tarefas, atender aos corações, como temos feito, como eles têm feito e como temos obtido resultados sempre muito expressivos e fraternos. Convido a todos para que nessa hora, nesse momento, nós nos desliguemos do mundo exterior, das nossas responsabilidades, preocupações, afazeres, para mergulhar por alguns minutos dentro de nós mesmos, reconhecendo a nossa condição de espíritos imortais, que temos o direito concedido pelo Pai da vida de buscar, através da prece, o fortalecimento com aqueles corações que amamos, que nos amparam, que têm sido os faróis da nossa existência, sobretudo dirigindo as nossas possibilidades a Jesus, o nosso Mestre muito amado, para que Ele nos abrace de uma forma fraterna, que nos ligue a todos, dando-nos bom ânimo, coragem, inspirando-nos, a fim de que realizemos, através dos nossos esforços de boa vontade, aquilo que seja a sua vontade acima da nossa. Graças a Deus. É dessa forma que nós temos hoje como tema de comentário um item e um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo muito especial e luminoso. É o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, os itens de 6 a 10, que são a caridade segundo Paulo de Tarso, nosso patrono espiritual. Eu tenho a necessidade de ler Mateus, capítulo 25, e versículos de 31 a 36, porque ele que vai definir o nosso comentário dessa noite. Então, vamos lá. Essa tradução é do Haroldo Dutra. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Vejam que referências nós vamos encontrar em Jesus, nos falando da preparação do nosso planeta para que a nossa humanidade encontrasse aqui uma escola, um hospital, um educandário. Pois eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste. Que atualidade, né? Todas essas palavras. Estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estive na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda:
afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolheram, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Amém vos digo, que na medida em que não fizestes a um desses mais pequeninos, a mim não o fizestes. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Como eu disse, isso são palavras de Jesus, anotadas pelo evangelista Mateus no capítulo 25, versículos de 31 a 46. Nós estamos no século XXI, em pleno momento de transição planetária, vivendo um instante de pandemia. Nós já somos dotados das informações que o próprio Mestre Jesus nos enviou no século XIX com a doutrina dos Espíritos, esclarecendo-nos e dando-nos maior condição de entendermos a mensagem que ele nos vem trazendo há milênios. Nesta atualização, que representa a doutrina dos Espíritos, nós já conseguimos distinguir a vida material e a vida espiritual. Quando o Mestre pronunciou essas palavras anotadas pelo evangelista Mateus, nós tínhamos ainda uma visão muito acanhada. A vida espiritual era alguma coisa muito distante da nossa realidade. Hoje, nós já conseguimos perceber que para atender ao nosso próximo, para nos colocarmos em ação, o amor em ação, na prática da caridade, nós vamos além das atitudes materiais. Já assimilamos o fato de agasalhar, de descedentar, de amparar aqueles que estão ao nosso redor, na nossa atual existência, com coisas materiais. Nós já temos esse hábito. Separamos as coisas que já não nos servem mais e estendemos àqueles que estão necessitados. Na nossa casa nós temos o bazar, que trata ainda de preservar o aspecto moral daqueles que necessitam, que podem comprar as coisas que não nos servem mais por um preço muito pequeno, mas que não fere a sua suscetibilidade. Então já temos isso introjetado na nossa atitude. O convite hoje vai além dessa situação material, a ponto de nós encontrarmos no Livro dos Espíritos, mais especificamente na pergunta 886, o seguinte questionamento feito por Kardec. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ele faz essa pergunta aos espíritos. E a resposta dos espíritos é curta, sucinta e esclarecedora. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Notem que a resposta é absolutamente espiritual. Não nos fala de retirarmos coisas materiais de nós para dar e sustentar o próximo, mas nos fala da nossa atitude de seguidores de Jesus, tolerando, tendo benemerência, tendo paciência para com os defeitos daqueles que convivem conosco. Ora, nós estamos num momento de transição planetária, convivemos com imperfeições,
a nossa própria, a do nosso próximo. Então, nós vamos encontrar uma quantidade muito razoável de equívocos e defeitos. O grande desafio, o grande pedido do Mestre através da espiritualidade amiga é para que nós nos empenhemos em lidar com essas asperezas com tolerância, com benevolência. Como você pode fazer isto com o próximo se você não estiver vivendo esta realidade dentro de você? É impossível. Se você quiser apenas obedecer, não vai conseguir resultado. Você tem que ter o aceite desta condição, fazendo das escolhas que nós tivermos hoje, sempre a escolha do bem. Nós precisamos estar sintonizados o tempo inteiro com as melhores escolhas. E aí a qualidade fica ligada diretamente a tudo o que nos dirigir a Jesus, a tudo o que Ele nos ensinou, a todas as formas como Ele viveu e nos deu exemplo e modelo, por isso nós o chamamos de mestre. Bom, ainda temos a declaração de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. E já virou até música, né? A declaração de Paulo nos falando que de nada adiantaria nós sabermos toda a sabedoria do mundo, falarmos a língua dos homens e dos anjos, se nós não tivermos uma atitude de caridade. Porque aí seríamos como o som de um sino que tange. Todas essas explicações de Paulo de Tarso aos Coríntios ecoam em nossos corações até hoje. O nosso grande desafio é estabelecermos na leitura que fizemos de Mateus as possibilidades que nos chegarem até as nossas relações do dia a dia, atendendo às dificuldades, o desequilíbrio que nos chegar, como se estivéssemos atendendo ao próprio Mestre Jesus. Este talvez seja o grande segredo para conseguirmos aplacar a nossa vaidade e o nosso orgulho, porque caridade está diretamente ligada à neutralização desses dois erros, maus hábitos, vícios que cultivamos há milênios. Ainda nos entravam, nos emperram, aliado à preguiça. Preguiça, vaidade e orgulho, ou egoísmo, impedem que nós caminhemos ou que nós façamos luz dentro de nós mesmos. Então, hoje nós já acreditamos na reencarnação, na comunicabilidade dos dois planos da vida, já aceitamos a doutrina dos espíritos sem nenhuma reserva, aplicamos passe, pedimos para fluidificar a água, fazemos o Evangelho no lar, lemos André Luiz, Emmanuel, citamos as traduções do Haroldo Dutra Dias, assistimos o Jorge Elahad na televisão, no YouTube, mas não adianta falarmos a língua dos anjos se nós não tivermos a atitude de ter tolerância, paciência e benevolência para com o nosso próximo. No momento de transição, agravado por um momento de pandemia, nós estamos convivendo com os limites. O Pai nos permite, nessa agudização da convivência, nós que estamos afastados do contato
com o nosso próximo, a maioria de nós, dentro de um processo de bom senso, vamos fazer essa leitura. Nós estamos mais próximos uns dos outros e, portanto, é como uma pedra cheia de aspereza. Quanto mais próximo, mais atrita. E o atrito existe exatamente para que a aspereza dê lugar a uma superfície lisa sem atrito. Mas o processo envolve bastante trabalho, bastante suor, muitas vezes lágrima, dor. Mas de quem? Do próximo? Não. Nós precisamos investir na nossa transformação. Bom, o fato é que o próprio Kardec coloca à entrada do nosso edifício doutrinário a frase: fora da caridade não há salvação. Porque à época, no século XIX, existia um conceito dizendo fora da igreja não há salvação, porque exilava todos os outros cristãos que não pensassem como a igreja dominante da época. Então, Kardec lança esta afirmativa, universalizando a possibilidade de iluminação. Veja que espírito luminoso e lúcido que o Mestre Jesus envia na personalidade de Kardec, na verdade, na personalidade do professor Rivail, que adotou o pseudônimo de Kardec, evocando uma antiga reencarnação revelada a ele por um dos benfeitores que orientavam a sua tarefa. Dessa forma, se nós pensarmos que todas as nossas atitudes precisam ser dirigidas com este objetivo de não sermos julgadores do nosso próximo, de não estabelecermos condenação, mas de nos transformarmos em pequenos espelhos que possam refletir na superfície que conseguirmos planificar, planar, limpar, polir com as nossas propostas de reforma interior, a luz que emana da grande verdade que vem do Pai, cujo grande emissário ainda será e será por muito tempo o nosso Mestre Jesus. Se nós nos transformarmos em microespelhos que possam dirigir a luz do ensinamento que Jesus nos vem ensinar, nós teremos a reunião de muitos pequenos pedaços dirigindo essa luz ao nosso entorno e faremos luz. Mas note, para que isso aconteça, nós não podemos ter sujeira na nossa superfície. Egoísmo, rancor, mágoa, ressentimento, insegurança, medo desnecessário e exagerado, que são as grandes pragas que estão rondando a nossa humanidade. E por falar nesse momento pelo qual estamos passando, nós somos convidados de forma muito especial pelo investimento da espiritualidade em nós, através da doutrina dos Espíritos, que nos traz lucidez muito acima da média. Nós não podemos dizer que temos as mesmas informações. Nós somos dotados de informações muito preciosas, que estão à disposição de todos, mas nós escolhemos nos aproximar delas. Então precisamos agir dessa forma. Principalmente nós que estamos vinculados a esse trabalho ao qual se dedica a nossa casa espírita, a ensinar, na sua expressão muito forte de tarefa coletiva, e a de socorrer através do trabalho da desobsessão, das preleições, das reuniões que fazemos quando possível e permitido antes e depois da pandemia, assim que ela passar. Mas enquanto estamos dentro das limitações que nos impõe
as normas e leis vigentes muito adequadamente, nós precisamos nos empenhar em fazer o nosso papel, a nossa possibilidade de elo dessa grande corrente de luz, realizando nos nossos locais, onde estivermos, no lar, no trabalho, mas basicamente dentro de nós. Este empenho, essa tarefa de escolhermos o bem, de não julgarmos, de nos mantermos ligados em prece aos nossos benfeitores, aos espíritos vinculados a Jesus que trabalham na nossa casa e que fazem parte do nosso grupo, para que nós possamos ter material para doar a eles com o magnetismo que nos é característico como seres encarnados. Nós podemos doar essa energia de forma tão exemplar, explicada por André Luiz em algumas das suas obras, mostrando que os médiuns de doação, de psicofonia, eles têm tarefa durante o sono. Somos levados para desenvolver tarefa, já que não podemos nos reunir fisicamente, nós podemos nos reunir espiritualmente. Agora, como faremos isso se nós ouvimos o convite de Paulo de Tarso, que é preciso valorizar a caridade para não sermos um sino que soa, mas se nós nos mantivermos ao longo do nosso dia envolvidos com as disputas do mundo, com todos os fatos da transitoriedade característico do mundo material. Nós precisamos valorizar o nosso aspecto espiritual, a nossa vivência interior, para que ao dormirmos e durante a vigília, acordados, nós permaneçamos colaboradores do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós não precisamos estar sobre o mesmo teto físico para desempenharmos a nossa tarefa. Onde quer que estejamos, vinculados aos nossos compromissos e responsabilidades, nós somos servidores da luz, sim. Não tem essa história de dizer, eu não sou nada, eu sou um cisco. Se o Chico Xavier falou que ele era a pulga do leão, o Chico é um espírito muito digno, do qual nós somos muito gratos a ele. Mas nós precisamos lembrar que nós já temos possibilidades para servir. E nós estamos num momento de transição, no momento de pandemia, é um momento de guerra entre luz e sombra. Nós precisamos usar todo o arsenal que nós temos disponíveis como seguidores de Jesus, como ceareiros da doutrina dos Espíritos, para oferecer o nosso melhor. Não somos anjos. Estamos longe de nos compararmos ao venerando Chico Xavier, mas nós somos espíritos lúcidos que escolhemos servir à luz, que conhecemos a sombra de perto, porque ela ainda mora dentro de nós, mas que nós procuramos, como naquela história tão bem conhecida, alimentarmos a luz. Se nós alimentarmos a sombra, nós vamos ter esse aspecto sendo valorizado. E fora da caridade não há salvação, é a nossa chamada para lembrarmos que precisamos alimentar o nosso aspecto espiritual positivo, servindo, tolerando, calando, atendendo e orando pelo desequilíbrio do mundo. Olha, nós sabemos com muita certeza de que estamos convivendo com espíritos encarnados e desencarnados de condição de muito desequilíbrio. Este é um momento de transição. É nesses momentos em que a misericórdia abre os portões e permite que reencarnem todos os espíritos complicados que estavam lá no plano espiritual e que agora estão convivendo aqui conosco, criando essa realidade tão turbulenta. Mas, longe de estarmos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo um momento de transição. Se nós já fomos acordados
para servirmos a luz, nós não temos o direito de nos fazermos de mortos nesse momento tão importante e grave que a humanidade passa. Tenhamos a certeza de que tudo está no seu lugar. O desequilíbrio está planejado, acontecendo sob o amparo e a visão dos nossos superiores. Não tem nada fora do lugar, não tem nada correndo à revelia. O fato é que é um momento grave para decidirmos a quem queremos servir. E nós escolhemos o meigo Rabi da Galileia, aquele que tem sido, de forma tão paciente, tão tolerante, o nosso amigo incondicional, que por mais que tenhamos cometido equívocos e erros, ele é aquele que vem nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Como podemos voltar as costas a um aliado tão especial como Jesus? Agora, ele espera de nós que sejamos aqueles microespelhos, que tenhamos condição de polir com o máximo da nossa capacidade a nossa superfície para refletir o seu modelo, o seu exemplo, aonde quer que estejamos. Estejamos ligados fisicamente, presencialmente, na nossa tão querida casa espírita Paulo de Tarso, ou não, distante ou presente, que sejamos elementos de ação com os quais os espíritos benfeitores possam contar, acordados ou dormindo. Então, o que nós precisamos fazer? A nossa lição de casa. Agradecer, servir, vigiar os nossos pensamentos, o nosso coração, enchê-lo de esperança, de otimismo, de coragem, porque o coração vai ser a fonte pela qual a nossa boca vai se manifestar. A boca só fala do que o coração está cheio. Então, enchamos o nosso coração de alegria espiritual, por estarmos presentes nesse momento, despertos para a luz. É um presente, é uma oportunidade, é um desafio, sem dúvida, mas que nós passaremos lembrando que mar calmo não faz bom marinheiro. Agora é o momento de usarmos toda a nossa capacidade. Se nós pensarmos bem, nós temos investido ao longo do tempo em situações e conhecimentos que hoje nos permitem conhecer um pouco dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos, para sermos úteis. E juntos nós podemos mais. Nós usamos tantas vezes isso na rede social e às vezes esquecemos do significado. A união dos nossos espíritos imortais produz os melhores resultados para nós e para o próximo. Mas lembremos, tudo começa dentro de nós mesmos. Essa é a grande chamada da espiritualidade superior para o nosso despertamento. Acredito que dessa maneira nós vamos manter acesa a chama da esperança, da fraternidade, da convicção, para que ofereçamos o nosso melhor aos nossos benfeitores e eles, sintonizados com a tarefa de servir e amar em nome de Jesus, nós vamos completar um lindo trabalho e objetivo muito luminoso. Dessa forma, convido a todos para, mais uma vez, mergulharmos dentro da nossa própria condição de espíritos imortais e retirarmos de dentro do nosso melhor, daquilo que já podemos vibrar em termos de gratidão, de esperança, de confiança, de fé, para entregarmos com todo o nosso carinho e com todo o nosso amor aos nossos benfeitores, para que eles utilizem esses recursos que doamos com alegria para os objetivos superiores ao qual o nosso grupo,
a nossa casa está vinculada, atendendo corações que necessitam de amparo, de socorro, lares, ambientes espirituais, materiais, onde quer que os nossos superiores entendam que seja necessário, que possamos levar a eles a nossa contribuição humilde, mas sincera e cheia de afeto, de fraternidade e de confiança. Dessa forma, sintonizados com os benfeitores, nós vamos sentir que recebemos verdadeiramente um passe espiritual, que vai derramando do topo da nossa cabeça, passando por todos os departamentos do nosso ser, as energias salutares que vão nos equilibrando, nos higienizando, nos encharcando de saúde espiritual, de paz, de alegria, de serenidade, aumentando a nossa confiança, a nossa fé e aproximando-nos dos nossos benfeitores amigos. Agradecidos, deixamos ainda uma vibração ao nosso planeta tão querido, tão necessário e importante para a nossa evolução, para que a presença de Jesus socorra os corações em todos os departamentos, recantos, onde quer que haja aflição e desespero, que a presença do Mestre traga a luz, a paz, a saúde, o equilíbrio. Vamos rogando a fluidificação da nossa água, para que, ao tomá-la, nós tenhamos a continuidade do atendimento dessa espiritualidade amiga, nos socorrendo, nos amparando, nos equilibrando. E vamos deixar uma vibração de muito carinho aos nossos benfeitores, rogando a Deus que amplifique-lhes a capacidade de servir, de amar, despertar os corações, para que, como nós, eles possam atender a muitos outros corações tão necessitados quanto somos hoje. E que nessa alegria nós possamos nos despedir, dirigindo a Jesus o nosso pedido para que venhamos a desfrutar da companhia do seu amor dentro dos nossos corações, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos preparando para uma semana de muito trabalho, crescimento e luz. Muita paz a todos.